Fala galera, Matheus Apielo aqui em mais um episódio do Pod Growth, nosso podcast sobre marketing, empreendedorismo, growth no geral. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito experiente, ela tem mais de 8 anos de experiência, estrategista digital com foco em redes sociais, Rafa Zangari. Prazer. E aí, falei certo, é isso? Falou, Rafaela Zangari. Boa. Pô, valeu por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Animada pro nosso bate-papo. Aí, ó, que legal. E, ó, Rafa, antes de mais nada, a gente sempre começa o nosso podcast da mesma forma, a gente avisa os convidados. Tá. Sei que você já ficou nervosa, que a gente Já. não avisou antes pra você pensar, mas essa era a intenção. Que é a quebra de gelo, que é contar uma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na tua vida, na tua infância. Geralmente é sempre na infância que vem as histórias. Tudo né? na infância. Não, mas foi ótimo, que eu tava nervosa. Eu não sabia o que eu ia trazer aqui de curiosidade. Mas aí, quando vocês falaram, da escola. Gente, Na escola sempre tem um monte. sempre. Eu vou me expor, tá? Bastante, por sinal. Mas, meu sonho era ter uma festa de 15 anos. E aí, quando eu era muito pequenininha, eu tive uma festa... Eu não sei se eu tinha 8 ou 9 anos. Sei lá, pequena. Legal. Minha mãe fez uma festa de Cinderela. E aí, minha mãe tem uma foto enorme Da de Cinderela. eu, Cinderelazinha. Tarará. Uhum. E aí, quando a gente foi pensar em fazer a festa de 15, minha mãe, o que você acha da gente trazer a Cinderela de volta? Aí eu falei, amei a ideia. E aí, na nossa Mas cabeça, a ideia trazer sempre como? funciona, né? Esse- Eu ser a Cinderela, o tema da festa ser a Cinderela. Entendi. E tudo de Cinderela. E realmente foi lindo. Minha mãe arrasa em organização de festas. Aham. Contratem minha mãe. Ela não faz isso, mas vai que, né? E aí, ela organizou toda a festa com o tema de Cinderela. Só que não foi só o tema Cinderela. Tudo era Cinderela. Inclusive o meu vestido. O bolo. Inclusive tudo. E, inclusive, a carruagem. Porque eu entrei de carruagem na festa. Sim, Caraca. gente. Entrei de carruagem. É brega, um pouquinho, né? Mas a gente foi lá realizando sonhos, etc. E aí, nesse momento, tá, então vamos entrar de carruagem? Eu achei a ideia o máximo. E aí, precisa achar a carruagem e o cavalo. Meu Deus. Aí, a gente E era começou- num espaço? Era como que era? Era num espaço em Pinheiros. Em Era tipo uma Pinheiros. casa grande. E aí, tinha que pensar na logística, porque tem que trazer cavalo, carruagem, bababá. E aí, a gente foi atrás de encontrar o cavalo, porque eu queria escolher o cavalo a dedo. E não sei o que lá. E aí, a gente foi num lugar... Nem lembro onde, porque eu era Toda pequena, uma não prestava logística, atenção em então. nada. Sim, minha mãe. Eu dou a ideia pra minha mãe, ela executa. Pensa uma pessoa criativa para executar coisas. E aí, a gente achou um lugar que tinha cavalos, e tinha vários. E eu passei, tipo, o dia inteiro, porque eu sou apaixonada por animais. Apaixonada. E aí, eu queria escolher o cavalo de identificação, e eu queria um cavalo branco. Só que quando eu cheguei no espaço, teve um cavalo... Eu acho que era um cavalo árabe, sei lá. Que ficou vidrado em mim. E aí, ele ficava, tipo, vindo perto de mim, me abraçava, meio que com a cabeça, aí eu Aí fazia você carinho. falou, é esse? Aí eu falei, gente, é esse, não tem como, Não ele tem me como. escolheu. E como se o animal me escolhe, você acha que eu não vou Escolheu a escolher de volta? Cinderela, né? Óbvio. Aí, tudo bem. Chegamos na festa, aí tinha todo o momento da valsa. E aí, eu entraria de carruagem, aí meu pai veio me buscar. Ai, gente, tão bonitinho, né? Hoje eu acho muita breguice, socorro, mas foi lindo na época. Aí eu entrego uma bonequinha pro meu pai me pega. E aí a gente vai para começar a dançar a valsa, a primeira valsa. E aí eu comecei a reparar, enquanto eu dançava a valsa com meu pai, não tem ninguém olhando pra gente. Tá rolando alguma movimentação que a gente... Exato. Aí, ele, não, filha, é impressão sua. E aí, a gente dançando, falando super baixinho, porque os meus príncipes, eu entrei com meu pai, mas meu príncipe era meu avô, só que meu avô quase não conseguia dançar. Uhum. Então, eu entrei com meu pai, logo depois meu avô pegou um pouquinho, só que aí eu dancei com meu avô, e aí eu voltei depois pro meu padrasto. Aí eu falei, tio, não tem ninguém olhando pra mim. Tá rolando alguma coisa. A gente tá no meio da festa, essa é a única atração É um momentânea. momento, é um E momento. não tem ninguém olhando. Aí ele falou, imagina, tá todo mundo prestando atenção. Realmente, minha avó tava, minha mãe tava, e só o restante da festa tava meio que outro mundo paralelo. Aí acabou a valsa, aí eu fui atrás das minhas amigas. Gente, o que aconteceu? Rafa, aí eu não lembro se na época era Blackberry, eu sei lá o que Sim. que era na época. Lascou. Aí o que aconteceu, gente? Durante a sua valsa, o cavalo ficou de pau duro. E lá, a festa rolando. E o cavalo lá. Gente, eu não sabia onde me enterrar.
Porque no dia seguinte não se falava nada além disso. Você ficou sabendo depois que rolou? É, graças a Deus, né? Eu acho que eu ia chorar se eu tivesse. Hoje eu ia rir, se fosse numa festa minha, dar risada. Naquela época, imatura, criancinha, eu ia chorar horrores. E fiquei tensa na hora. Eu falei, gente, tá todo mundo dando risada. E eu lembro que tinha um primeiro namoradinho na época. Nossa, mas não tá nem olhando pra mim. Tava lá tirando foto do cavalo. E te zoando, né? Totalmente. Gente, o dia seguinte era só foto do cavalo. Com e, um a negócio família, e a família zoeira também. Aí na hora também. de ir embora, o cavalo chorou. Aí começaram a me zoar, falando que o cavalo tava apaixonado por mim, com tesão em mim. Comprar o cavalo, pô, ele ficou apaixonado. Foi horrível. Nossa, foi a não, tour da minha ótima festa. curiosidade, viu? Tá numa das top 3. Até hoje é falado disso. Boa, Rafa. E, Rafa, você tá há mais de 8 anos no mercado, né? Como que você começou? Olha, nas redes sociais foi um pouco depois, mas eu sou formada em marketing. Sim. Já trabalhei no mundo corporativo, mas nunca no padrão corporativo, não sei nem como que eu falo isso. Mas eu comecei trabalhando com eventos. Pra eventos. Pra eventos. E hoje eles são meus clientes. Eu fui Legal. a primeira ou segunda estagiária deles. Você fazia o quê? Assessoria de casamentos. Assessoria de casamento? Que legal. Gente, bem legal. E se quiserem contratar, é ótimo. Eu gosto pra caramba desse mercado. A gente tem vários clientes. Muito legal. E trabalha com muito detalhe. E como era muito pequeno na época, eu aprendi demais como que funciona, além da parte administrativa, também a parte quase que do marketing ali. Isso em que ano, mais ou menos? Agora eu vou revelar. Ixi, eu não sei. Tava na faculdade em 2013. Uns Acho que 8 anos 13, atrás. 14, eu formei. Então foi antes. Foi quando eu fui antes. pro período noturno. Pra 2012. Eu tava na faculdade, Tá. E aí, não sei. Aí eu trabalhei, só que eu fiquei muito próxima deles. E hoje eles são meus amigos. Que bacana. E depois deles, eu fui pro varejo. E aí, eu abri a área de marketing de um mercado aqui de São Paulo. Que bacana. E a gente desenvolveu toda a área de marketing pensando em como que a gente poderia potencializar as vendas de um marketing de mercado que não seja só colocar os produtos lá dentro. Então, a gente fez várias... A gente falava até que os fornecedores ficaram putos com a gente. Porque a gente criou várias formas novas de rentabilizar o marketing de um mercado. E acaba, né, ficando mais caro para os fornecedores, mas a gente acabou valorizando muito o mercado e, tipo, triplicou o faturamento da empresa com essas estratégias. Cara, e uma coisa, só te cortando rapidinho, né? Uma coisa que eu descobri um tempo atrás, né? O Pedro, o cliente nosso da Superbom, que, cara, tudo dentro do mercado... É pensado. É pensado, e não só isso, né? Tem um valor ali pro cara. Tudo. Tipo, quando tem uma geladeirinha lá da Red Bull, cara, eles pagaram pra estar lá, pagam semanalmente, de forma bem estratégica. É super concorrido aquele espaço, né? Tudo. E caro, viu? Porque É. faz muita diferença. Ele tá, sei lá, no primeiro... Tem os corredores, aí tem aquela parte inicial antes de você entrar no corredor. Essa parte aqui é muito mais cara. Se a pessoa quer colocar um negócio da marca dela, primeiro que a gente precisa decidir se faz sentido pro posicionamento do mercado ou se não faz. Então, a gente ajuda a escolher também qual que é a geladeira que vai entrar, para não entrar qualquer coisa. Qualquer coisa. E isso encarece também. Não, total. E assim, que seja um pallet com um monte Cobra. cara, refrigerante em cima. Cara, eles pagaram pra estar lá. E cobra tudo. Cobra mensalidade, cobra semanal. Às vezes, em épocas mais concorridas, feriado ou datas valor comemorativas, diferente. aumenta também. Cara, é muito legal. Eu não sabia isso. O Pedro, o cliente nosso da Superbom, que contou. Mas E aí continua a lá. gente vai aumentando, né? E aí vai criando demanda, aí aumenta o preço e por aí vai. Boa. E aí vem negociação, né? Vem tudo. Aí você fazia mais ou menos isso. A gente fazia isso. Aí rodava todas as lojas. Era bem legal, eu aprendi muito. E aí veio a palavra da minha vida que veio a coragem. Que, segundo minha mãe, ela fala, você foi corajosa. Porque esse emprego era muito bom. E eu amava trabalhar lá. E eu ganhava muito bem pra minha idade. E aí teve um dia Você falou, vou que eu me fui pra aventurar. Chapada dos Veadeiros. Nossa, e aí, lá é bom. lá é maravilhoso. E aí eu me conectei com a minha vida lá. Com a cachoeira, chorei. Eu falei, Vou vender a minha arte. quase que isso! Eu falei, não é isso E, que cara, eu a quero. energia de lá é realmente diferenciada, né? Eu já fui pra vários Bizarro. lugares. E, cara, lá eu vou, volto. É único, porque né? É realmente... A energia da galera é muito diferente, né? Tudo lá. Parece que você anda e você tá, acho que mudando a sua vida ou a forma que você pensa. Não, e tem quando eu fui lá a última vez, eu peguei um guia que ele morava em São Paulo, foi pra lá viajar, curtiu pra caramba e virou guia e tá E morando ficou. lá. Ele falou, cara, eu tô morando aqui há 1 ano e ainda tem lugares novos pra conhecer, tem um monte de cachoeira. Mês passado eu descobri 2 cachoeiras novas, Que então é legal. muito foda mesmo, né? Eu tô doida pra voltar. É. Espero voltar esse ano. Mas que eu falo que lá foi a mudança, assim, da minha vida. E que hoje eu agradeço muito porque
me deu os resultados que eu tenho hoje também. Fez diferença ali. Porque lá eu decidi que eu queria ser atriz. E que a arte estava no meu sangue. Porque eu também pintava antes. Então, enquanto eu trabalhava no corporativo, eu fazia aula de pintura. E eu comecei a vender pintura. E eu sempre amei arte, eu sempre amei TV. Já tentei carreira de modelo, mas nunca deu certo porque não tenho altura. E porque eu também sou uma pessoa tímida. E aí, eu fui pra minha carreira de artes cênicas e larguei tudo. Falei, eu vou ser atriz. Achando que a vida de atriz, gente, é fácil. É fácil. Entendeu? A gente acha, a gente glamoriza, acho que é a palavra, Sim. né? Essa vida. E aí, eu larguei esse emprego e fui finalizar minha formação. Eu me formei no técnico de artes cênicas. E aí, fui começar a desbravar o mundo da atuação. Eu fiz vários cursos. Aí você saiu lá do trabalho Saí. e ficou 100% focada nisso. Eu tinha juntado o dinheiro e fiquei com esse dinheiro. Se mantendo ali. Morando junto com a minha mãe. Certo. O que, né? Ajuda muita Já coisa. ajuda, né? E eu acho que veio a pandemia. E na pandemia, eu já estava começando a analisar o mercado das redes sociais. Eu falei, gente, a galera tá explodindo. E eu comecei a captar clientes. E eu falei, bom, minha carreira aqui, né? Deu uma boa estagnada. Aí eu vi a gente criando. E eu entrei num lapso mental. E não acredito que seja na pandemia. Antes Já disso... tava rolando, né? Eu já estava nesse caminho. Uhum. E eu já tinha uma cliente. Porque eu falo para as pessoas, nossa, como eu começo? Gente, eu comecei a me oferecer para todo mundo. Então, quando eu estava na minha carreira de atriz, eu posso cuidar das suas redes sociais? Porque era uma forma de eu começar a monetizar. Eu comecei cobrando muito barato. Eu cobrava 300, 400. Aí eu aumentei para 500, achei o máximo. Quando eu cheguei em 800, gente, meu olho brilhou. Nossa. Na carreira de social media. E eu comecei a me oferecer mesmo. E eu sempre fui muito, não, preciso fazer dinheiro, porque eu preciso pagar esse curso. Então, eu queria fazer um curso novo, eu ia atrás de uma forma de monetizar isso. E aí, quando eu comecei a entrar e a desenvolver essa carreira, e eu vi a diferença que a minha formação tinha para eu ter esse raciocínio, para me ajudar a me vender. Montar uma estratégia como um todo, né? E aí, começar a realmente a me desenvolver. E eu acho que a minha formação ela foi fundamental, mas eu me desenvolvi muito fazendo outros cursos também das pessoas nas redes sociais. A minha empresa, ela começou a caminhar sozinha, basicamente. Então, eu comecei a perceber, antes da pandemia, que a carreira de atriz, financeiramente, não me deixava feliz. E eu não amava, de uma forma cega, a carreira de atriz, ao ponto de abrir mão da minha estabilidade financeira. Então, talvez se até tivesse dado certo, talvez teria repensado mais pra frente também de novo, né? Sim, porque eu vejo hoje pessoas que estão trabalhando muito bem na carreira de atriz, mas não têm estabilidade financeira nenhuma. E isso, pra mim, é uma coisa que me preocupa muito. E eu senti a falta, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de pensar bastante, executar. E o executar, pra mim, ver as ações funcionando, ver resultado, eu acho que eu sou um pouco workaholic, levanta minha autoestima. Então, eu comecei a entender que esse trabalho, ele fazia parte também um pouco de quem eu sou. E aí, dentro disso, conforme eu fui pegando os clientes, eu via que eu trazia muito know-how da minha formação de artes cênicas, para ajudar as pessoas a melhorarem também na frente das câmeras, a se comunicar melhor, além também da formação de publicidade e propaganda. E eu comecei a entender que eu estava com 2 ouros na mão. Sim. E junto com a empresa que eu comecei a abrir. E minha empresa, ela se desenvolveu muito no boca a boca, de indicação. Eu nunca fiz captação mesmo de clientes. Você foi ali se oferecendo no início, as pessoas... Você começou a fazer um bom foi trabalho, indicando. eles foram indicando, né? Sempre, E aí foi de sempre. forma bem orgânica. vamos dizer. Totalmente. Boa. E o que eu acho que valida muito, né? Eu sou muito feliz com isso. Claro, Eu falo, quando a total. gente indica é porque tá dando certo. E se a Total. pessoa fica igual meus clientes hoje, é de anos. Eu tenho uma rotatividade muito baixa e também eu não escalei a empresa de social media. É um ponto que eu nunca quis ir pra frente, porque eu também não aprendi uma forma de trazer isso e continuar eu tendo... A essência ali. Tem muita gente que ensina isso Sim. hoje, e eu acredito que tem algum mecanismo que realmente funcione. Mas não é o meu objetivo inicial, como empresária. Mas aí eu comecei a entrar nas redes sociais de uma forma mais potente, mas a minha imagem eu comecei a trabalhar de fato no início do ano passado. Entendi. Então, antes eu era totalmente backstage. Low profile, fazia ali, Ai, mas... posso falar? É muito bom estar nas redes sociais, mas também ser low profile. total. Se você não tem que ir num lugar, se preocupar que você tá gerando conteúdo, né? Mas aí, se a gente for pensar em estratégia, posicionamento, marca, também tem formas da gente não precisar estar
tanto... Tão presente, né? Existem maneiras da gente comunicar hoje que as pessoas sintam a nossa presença sem necessariamente a gente estar ali o tempo todo no real life, sabe? Então, você pode fazer um story sem aparecer o seu rosto hoje e conversar com a galera. Legal. E hoje você atende quantos clientes? Eu tava com 11 e hoje eu diminuí para Fazendo de forma artesanal 6. ali, cada um, planejamento. Mas você tem eu uma vendia... equipe hoje pra te ajudar? Tenho 2 pessoas, eu tava com 4, agora eu estou com 2. Eu diminuí meus clientes e hoje eu tô com menos, porque eu tô querendo ir pra parte de infoproduto também. E eu tô ficando com os meus clientes específicos hoje. Legal. Que são os meus dianos. Que nicho de mercado eles são? Assessoria, que agora eles são meus clientes. Eu tenho milhas, eu tenho... Gente, vou divulgar mais. Uma comunidade de amantes da gastronomia em São Paulo. Que eu acho o máximo. Chama Food Busters. E a gente é um clube de pessoas que amam sair para comer e não querem ficar indo apenas em lugares hypados ou que estão em alta, mas quer conhecer coisas diferentes, às vezes umas coisas mais raízes. Experiências diferentes, né? Exato. E aí esse clube tem o concierge, que aí vem do Gaspa, e todo mês a gente faz eventos e compras pra galera ir junto em um restaurante novo. E aí lá eles ganham sorteio, mimos e etc. E aí vai a galera toda junto e tal. Além tem benefícios, né? Tem o Table for Two, que é 2 pratos por 1. Tem desconto em fornecedor. Mas aí a gente tá com uma comunidade super legal de pessoas que amam sair pra comer. Gente, eu amo sair pra comer. Eu também, pô. Eu amo, é demais. Pô, total. É muito bom. E aí você conhece restaurantes novos, diferentes e com um espaço quase que exclusivo pra galera. Então, é um cliente meu também. E eu falo que hoje, quando eu atendo meu serviço, eu atendo em planos bem personalizados. Então, eu entendo o que cada cliente precisa. Isso que eu ia te perguntar. O que você entrega hoje? O que você vê que é pro cara ter sucesso nas redes sociais? Qual que é o planejamento ideal? O que você hoje entrega ali A gente tem um objetivo. Hoje, eu tenho uma única cliente que eu entrego a produção 100% de conteúdo. As outras, eu vendo a estratégia mesmo. Só a estratégia. E aí tem a equipe que executa. Então, a estratégia, não só de conteúdo, mas como que a gente pode crescer a sua marca. Como que a gente pode comunicar a sua marca de uma forma mais assertiva. E aí, a gente cuida de tudo. Vê os pilares do conteúdo, vê a ambiência que a pessoa está frequentando para a gente conseguir alcançar mais pessoas, o network que a pessoa está fazendo, quais são as pessoas que estão entrando dentro da comunidade, por exemplo, como que a gente pode atrair o tipo de pessoa que vai nesses restaurantes. Então, a gente pensa num total da empresa. Tá. Que eu acho que é a parte que eu mais gosto de trabalhar hoje. É entender como que a gente pode alcançar os nossos objetivos de formas diferentes. E aí vem a parte criativa de ser estratégica, né? Então, o que está acontecendo hoje no mercado de eventos? Está acontecendo X. A gente quer captar mais noivas, a gente vai posicionar porque quer vender uma mentoria agora. Como que a gente trabalha isso? Como que a equipe vai trabalhar, então, para ter esse resultado? E aí, a gente monta a estratégia nesse objetivo. E aí, aqui hoje, eu cuido de tudo mesmo, que é uma parceirona minha, que é a AG, do Como Juntar Milhas. Ela ensina você a juntar milhas sem precisar de um cartão de crédito. Legal. Que é o posicionamento dela, que é uma cliente que a gente literalmente também cresceu juntas, numa parceria mesmo, a gente se desenvolve muito juntas, e eu falo para todo mundo que chega na minha empresa, eu não quero ficar com um cliente em que só o cliente cresça. Porque eu falo que a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se desenvolvendo. E eu sou uma pessoa muito curiosa e eu busco conhecimento o tempo inteiro. Compro curso? Compro. Legal. Saio para conversar com gente, pergunto como que a gente pode... Formas diferentes de ter uma execução. Até que eu falo que eu acho que uma das pessoas mais criativas do mundo são as mães. Já viu mãe resolver problema? Total, Bicho, né? Tem que ser totalmente uma forma diferente, né? E às vezes a gente está buscando algo e elas resolvem de uma forma tão criativa e eu falo, é isso que me gera vontade de resolver as coisas, pensar em estratégias diferentes. É achar mecanismos diferentes para... soluções comuns, talvez. Eu tenho médicos, eu atraio muito gente da área da saúde. Legal. Eu comecei na área da saúde, comecei com psicólogos e fui atraindo. Então, hoje eu tenho dermatologista também comigo. E tenho uma mentoria para pessoas da área da saúde. Legal. Junto com uma amigona minha. E aí você monta essa parte estratégica e a tua equipe fica mais no operacional, de publicação, agendamento, engajamento. Eu tenho uma equipe que atende uma cliente. Tá. E aí, os meus clientes têm a equipe deles. Tá, então você realmente só fica com a parte estratégica. estratégica. E aí você... E como que você fica fazendo um monitoramento Reuniões. desses clientes?
Certo. Por isso Aí que eu você não traz os dados. escalo com muitos clientes. Aham. Porque senão eu saio e a parte que eu mais gosto é estar aqui. Uhum. Então, a gente analisa dados de tráfego, de conteúdo, de captação, de vendas, o que, que deu certo, o que, que não deu, qual que é o funil de vendas que está sendo feito, qual que é a mensagem que está sendo feita. Não, então vamos reestruturar isso aqui. Por que, que o tráfego não está dando certo? Vamos reavaliar os criativos? Uhum. Então, eu fico nessa cabeça, quase que a coordenação mesmo do marketing, no Tá. final das contas. E aí, a gente senta com o cliente. Eu não faço estratégia sozinha, sempre faço com os meus clientes. Porque eu falo, ninguém é melhor do que vocês, donos da empresa, para a gente estipular isso juntos e pensar numa comunicação, de fato, que não perca a essência de vocês. Legal. E eu aprendi muito isso também junto com a Suzana Freire, que é a de casamentos. Eu falo, você é uma das pessoas mais estratégicas que eu conheço. E cresci junto com eles, né? Vai falar que não? Foi Sim. a primeira estagiária deles e hoje a gente isso. está junto até hoje. E por isso que eu falo, para mim, quando eu escolho os clientes também que vão trabalhar comigo, é de uma forma que eu veja que eu também vou crescer junto com eles. Não só financeiramente, mas de conhecimento. Que eu falo, Que gente... vai te acrescentar também, né? Que vai te trazer um desafio. Se fica monótono, eu falo, não, a gente precisa crescer, né? Nunca tá bom, tem sempre como melhorar. Uhum. Que bom que tá bom, né? Maravilha. Mas eu acredito que a gente tem que sempre Uhum. se desenvolver mais. E o que você observa hoje, Rafa, que é um dos maiores gaps de empresas dentro das redes sociais, né? Porque a gente vê muitas vezes uma empresa até fazendo uma coisa muito, muito genérica, post muito estático, não colocando a cara. Eu acredito muito nisso, né? Que as pessoas compram de outras pessoas. Um dos gaps hoje das empresas que não tem resultado com toda a parte orgânica de social media é justamente isso. Mas qual que é a tua visão do mercado como um todo? São várias. Tá. Mas, se a gente for pensar em empresas menores, que é o Sim. que mais acontece, eu vejo dois lugares. Primeiro, que as pessoas querem contratar e tirar o delas da reta, basicamente. Acha que aquela empresa vai resolver todos os problemas, ela A não vai ter que agência. mais olhar nada. Exato. A agência ou a social media específica contratou, pronto, agora eu não preciso mais fazer nada. E acha que vai ter o resultado. Não vai. E falta de resiliência. Eu vejo que as redes sociais está construindo, por conta da criação de conteúdo quase que rasa, porque na verdade é o que a galera quer consumir, pessoas não resilientes. Há frustrações, há disciplina, há constância. A constância, principalmente, né? De estar Meu lema, não é produzindo. sorte, é constância, gente. Uhum. Vai todo mundo errar. Os grandes erram na produção de conteúdo o tempo inteiro. Uhum. Todo mundo erra, eu erro. E o que tem que fazer? Resiliência, constância. Vamos afinar. Tem que afinar o tempo inteiro. Porque a forma de consumir muda o tempo inteiro. Uhum. E as pessoas não têm paciência hoje. Porque vende-se muito o resultado rápido. E sim, é possível nas redes sociais ter resultados rápidos. Mas acho que gera um vício, talvez, na galera. E falta entender que nenhuma empresa cresce do nada, gente. Da mesma forma que antes de existir as redes sociais, a gente se desenvolvia dentro de uma empresa, você tinha que desenvolver uma carreira, você tinha que fazer networking. Vai falar que você é promovido sem fazer networking. Exatamente, não tem Você como. é promovido Às sem vezes se você não comunicar era bem. a melhor pessoa ali, tecnicamente, mas você tinha Você um estava network no lugar muito bom. certo, no momento certo, Sabia se posicionar. falar da maneira certa, você se vestiu da maneira certa, você tinha um conteúdo, um conhecimento ali que foi uma virada de chave também. Então, tudo isso fazia diferente. Por que que hoje a gente acha que nas redes sociais é diferente do que é na vida, entre aspas, Uhum. normal? E você vê, assim, que você tem um método hoje que você criou, um processo que você testa justamente, porque é aquilo que você colocou, né? A gente vai errar muito mais do que acertar. Existe hoje um método que você faz para testar os formatos ou os tipos de conteúdo que vai funcionar naquele canal, naquela empresa? O método eu estou desenvolvendo, mas a base dele é você estar 100% do tempo analisando. Certo. O que eu mais vejo hoje e que eu falo que as pessoas não têm essa sensibilidade. Tá. Analisar não existiu ou não começou na era da produção de conteúdo. Quando a gente está numa empresa, a gente está analisando tudo o tempo inteiro. Os grandes empresários, eles escutam muito mais do que eles falam. Por quê? Porque eles estão o tempo todo analisando o que está todo mundo falando. E a produção de conteúdo, ela muda muito rápido, porque o consumo muda muito rápido. E eu falo que o grande diferencial das pessoas hoje é você saber analisar o comportamento das pessoas. E os grandes players
É o que mais eles falam, comportamento humano. Aí entra o neuromarketing, aí entra como que as pessoas consomem. Qual que é o padrão de consumo. Algumas coisas acabam até mudando, mas a essência, ela se mantém, né? Se mantém. E aí tem um exercício, que eu não falo que é método, gente. Porque eu falo, vamos ser seres humanos. Linha de raciocínio. Tá. Mas sempre quando alguém, sei lá, começa uma consultoria comigo, ou até dentro do meu clube, eu sempre passo essa aula para as pessoas. Em algum momento da sua vida, você parou para analisar o seu próprio comportamento? Então, você está dentro das redes sociais. Por que você seguiu a última pessoa? Tem alguma razão por isso? Você analisa? Por que você deu like nesse conteúdo? Você analisa o porquê que você deixou o seu like? Por que você compartilhou isso com um amigo? Por que você comentou nesse post? As pessoas querem saber como os outros se comportam sem antes saber como ela mesma se comporta. É analisar, talvez, o porquê, né? O porquê daquela ação. Tudo tem que ter um porquê. Uhum. Toda decisão nossa tem um porquê. Tudo que a gente faz na vida no completo, tanto no pessoal quanto no profissional. Por que na produção de conteúdo vai ser diferente? Então, eu falo, o primeiro ponto, antes de você pensar em produzir um conteúdo, é entender o porquê das coisas. Tem um motivo pelo qual você segue uma pessoa. Então, sei lá, você entrou nesse perfil e você ficou lá dentro. Por que você ficou? Porque o perfil foi bonito? Porque a pessoa é bonita? Não, porque ela te gerou um insight que te levou a executar algo. Que você quer continuar acompanhando, quer receber mais conteúdos parecidos com aquele, a pessoa agregou um valor. Então, mas um conteúdo parecido daquele por quê? Porque qual é a necessidade que hoje você tá com um gargalo que essa pessoa vai te suprir? Então, quando você começa a entender esse movimento, você começa já a se questionar. Então, bom, se uma pessoa vai me seguir, qual é a necessidade que eu vou suprir nela? Uhum. E aí você começa a entender se a sua linha editorial, que é o que todo mundo fala, na sua produção de conteúdo, vai suprir esse gargalo. Você está sendo interessante para as pessoas se interessarem por você? Exato. Você vai atrás de conhecimento novo para você continuar sendo uma pessoa interessante? O que adianta você fazer um conteúdo bonito se você não gera nada? Ou o que adianta você ter muito conhecimento se você não sabe trazer isso de uma forma interessante? Uhum. Então, o que eu falo, o primeiro passo mesmo é você entender como você se comporta, para você, aí, a partir disso, entender os seus seguidores. Uhum. Seus seguidores são um reflexo de você. Não 100%, mas uma grande parcela. Porque é o mesmo, vamos dizer assim, que tá dentro da mesma bolha. Segue sua vida, segue Total. o seu universo. Não é um reflexo um pouco de você? Total. Então, se você entende o seu comportamento, você começa a entender minimamente o comportamento da sua audiência. Então, se eles gostam desse tipo de conteúdo, quer dizer que você consome esse tipo de conteúdo. Então, qual que é a linha de intersecção disso tudo? Uhum. E aí você começa a pensar no que seria interessante para sua audiência. Legal. E eu vou muito nessa linha de raciocínio, né? Eu sempre, às vezes, em alguns cursos nossos, eu acabo comentando, né? Se a gente começa a olhar para nós mesmos, por exemplo, pô, a camiseta é da Zara, meu tênis é da Nike, mas não necessariamente eu sigo essas marcas dentro do Instagram. Por quê? Porque muitas vezes ela não gerou interesse ali, o desejo de realmente eu acompanhar, mas são marcas que eu gosto, que eu acompanho e tudo mais, mas não acompanhar dentro de redes sociais. Então você sempre tem que se perguntar o porquê as pessoas deveriam seguir a sua marca no Instagram. Se é só um catálogo, pô, não vai fazer diferença para as pessoas. Nenhuma. Total. E assim, você falou muito sobre sempre estar analisando esse fluxo de análise, né? Que tipo de dados e que tipo de frequência você faz esse tipo de análise? Todo dia. Todo dia. Boa. O tempo inteiro. Todo dia, o tempo inteiro. As Mas, ó, pessoas acabei que- de postar um Reels. O que você analisa em questão de dados e que você fala, pô, isso aqui vai bem, isso aqui já não faz tanto sentido? Se eu postei um meu ou se eu vejo de alguém? Não. Que eu vejo do de alguém. cliente, isso. Quando eu vou analisar o do cliente, primeiro eu analiso o que eu fiz no dia. Então, por exemplo, eu sou humana, gente. Da mesma forma que vocês, eu já perdi tempos da minha vida analisando, passando o dedo nas redes sociais. Uhum. Quantas vezes a gente não se distrai e tá lá... Eu falo, ixi, eu não lembro os meus últimos 5 Reels. Aí por que eu não lembro dos últimos 5 Reels que eu vi? Porque nada me interessou. E aí eu falo, nossa, mas tem um que me parou mesmo. E aí eu volto nele. Eu entendo, nossa, isso aqui me chamou a atenção. E aí eu falo, muitas vezes eu falo, não adianta a gente querer analisar um conteúdo antes de postá-lo. Não tente deixar o conteúdo perfeito, porque ele não sai do papel. A gente não vai tirar ele. Então eu falo, vamos postar pra gente ver o que a gente errou. Na minha cabeça, minha metodologia de vida é a gente percebe os erros depois que a gente posta eles. Claro, não na comunicação que a gente quer trazer. Mas, pô, poderia ter melhorado esse gancho? Essa edição aqui poderia ter ficado melhor? A conclusão disso aqui, esse CTA não foi tão assertivo? Uhum. Porque depois, quando a gente posta, a gente consegue ver a reação das pessoas. E aí eu vejo, bom,
Se eu tô consumindo hoje conteúdo assim, me interessando por esse tipo de conteúdo, aí eu vou com a cliente. Bom, a cliente se interessa por esse tipo de conteúdo. O que te chamou a atenção? E hoje vejo o reflexo dos clientes em relação aos meus conteúdos. Nossa, eu tô adorando o seu tipo de conteúdo. Eu falei, bom, é o tipo de conteúdo que eles consomem também. E se eles consomem e se comunicam dessa forma, os clientes deles também consomem dessa forma. Então, a gente entende, bom... Formato, né? Gente, o formato hoje, eu falo, carrossel super funciona, mas eu utilizo numa menor quantidade. Uso muito para gerar conexão. Teve um bom também que a gente fez recentemente para conversão até para o meu clube. Mas hoje eu estou querendo desenvolver muito mais os meus clientes a desenvoltura com a câmera, para conectar mais com eles. É real, gente. Nesse momento é isso. Tudo dá certo, tudo dá certo. É o que mais vai trazer alcance orgânico, inclusive, né? Super. Que é o que vai trazer a audiência ali para base, né? Mas eu trabalho muito a construção de marca. Eu acho que isso é importantíssimo. Não é a minha especialidade? Não é. Mas eu acredito muito que quando a gente olha para a marca como um todo, o conteúdo é uma consequência disso também. O conteúdo, ele tem os seus formatos para dar certo. A gente precisa ter um gancho, realmente. Faz diferença. Os 4 primeiros segundos ali, 3, 4, 5, são fundamentais. A sua edição é fundamental. A sua desenvoltura com a câmera é fundamental. O tema do seu conteúdo, o que você vai trazer ali é fundamental, só que nada disso também adianta se você não tiver um objetivo com ele. Então, qual que é o seu objetivo para trazer esse conteúdo hoje? Uhum. Então, quando a gente vai analisar... Vai começar na estratégia, né? Define o objetivo, aí a gente começa a pensar qual que vai ser a estratégia como um todo. Gente, conteúdo ele é o caminho para algo, sempre, na vida. Então, se a gente quer chegar aqui, quais são os caminhos que esse conteúdo precisa fazer para trilhar as pessoas até aqui? Então, aqui a gente vai levar para esse lugar, daqui vai levar para esse, daqui a gente vai aumentar o nível de consciência com esses 5 conteúdos para depois ir para cá. Hoje, eu também acredito que o conteúdo está multifuncional. Não existe um conteúdo para cada coisa. Hoje, a gente consegue trabalhar várias funções em um único conteúdo. Mas a análise, que foi a sua primeira pergunta, ela tem que ser feita da forma como a gente consome, como o cliente consome o conteúdo e depois que posta, qual que é a reação das pessoas. Você sempre, então, analisa bastante comentários e compartilhamento. Sempre. Porque isso vai dizer... E a retenção. Porque hoje tem nos insights do Instagram. Então, isso aqui... E o que é uma retenção boa, pra galera ficar ligada? Hoje, vamos na parte prática do próprio Instagram. No insight, lá tem o quanto você segurou as pessoas nos primeiros segundos ali. Então, a porcentagem dos não seguidores e seguidores. Vai ali. Se está muito abaixo, o seu gancho está ruim. Tá. Se o tema foi chato, o seu gancho está ruim. Tem a linha. Ah, tá. Tem a linha no insight. Está abaixo dela, está ruim. Okay. Vai para o que vai para frente. Entendi. Os que estouram, geralmente, estão bem para frente. Entendi. O que vai estourar mais ou menos, está começando a sair de lá. O que não está bom, vai para baixo. Legal. E você comentou sobre construção de marca, que o conteúdo, né, ele vai ajudar nessa construção. Como que a gente vê isso na prática, né? Que tipo de conteúdo que você utiliza para a construção de marca, por exemplo? Para trazer esse posicionamento de marca, tom de voz? Não é o tipo, mas quem são por exemplo, você. Você está construindo a sua marca. Quem são as pessoas que você chama no podcast para conversar com você? Isso faz parte da sua construção de marca e, por consequência, vai vir um conteúdo disso que vai alcançar pessoas com esse objetivo. Então, seu network, onde você frequência, o tipo de conteúdo que você traz, os temas dos seus conteúdos, tudo isso vai dizer o tipo de comunicação que você quer ter com as pessoas. Então, isso é muito importante. Eu também sou do ponto que a forma como você se posiciona também é uma consequência de como o seu conteúdo... Não como ele vai performar, mas qual é a mensagem que ele vai trazer para as pessoas. Que vai trazer identificação, o seu posicionamento dentro do mercado como um todo, né? Por isso que a gente fala que existem muitas maneiras de dar certo hoje. Porque são posicionamentos diferentes que atraem audiências diferentes. Hoje tem audiência para todo tipo de posicionamento. E tem pessoas crescendo de formas muito diferentes. Porque é a marca que ela está construindo, é a mensagem, é o bordão dela, é as coisas que ela acredita. Eu acho que é isso que torna um perfil interessante. Um perfil que só traz informação e não traz opinião, ele vira um Google hoje. Vira uma pesquisa chata. E aí você eu acho não que constrói. Que cria uma diferenciação, né? Entre, por exemplo, a IA criar o conteúdo do que você ir lá, colocar a tua opinião, colocar o seu tom de voz, a sua visão. Né? As pessoas sempre falam, pô, não, IA vai substituir isso. Mas não, é a visão das pessoas. É a tua visão dentro daquela situação, né? As pessoas hoje têm medo de usar IA. Eu falo, gente, vocês podem muito. Eu uso IA. Total. Para pesquisar, minha linha de raciocínio
Eu tava até vendo um conteúdo da Thay Dantas que ela fala das pessoas organizadas são criativas. Gente, sou muito desorganizada. Minha cabeça, eu tenho muita informação. E às vezes eu vou na IA mesmo, falo, olha, tô pensando em tudo isso. Organiza isso aqui pra mim. Aí me ajuda a organizar a minha linha de raciocínio, às vezes. Isso é muito bom. Quer escrever alguma coisa, ela vai trazer a informação base. E vai do seu lugar de conhecimento e informação. Nossa, isso aqui tá genérico. Não, eu quero trazer isso aqui como opinião, porque eu acredito nisso, nisso e nisso. Esse gancho aqui tá péssimo, eu quero trazer um gancho desse. Vamos estruturar isso aqui para ficar interessante? E aí você começa a trazer a sua visão e o seu posicionamento. Eu sempre falo, não adianta, por exemplo, médico. Gente, médico não é formado em comunicação, não é formado em ser interessante ali nas redes sociais. Eles passam, sei lá, 15, 20 anos aprendendo termos chatos e técnicos. E aí, quando eles vão produzir conteúdo, o que eles fazem? Ah, você tem uma apendicite porque não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não é sobre isso. É o que a pessoa vive na vida dela que pode trazer isso. Qual que é a sua opinião das pessoas hoje em relação à saúde? Vamos trazer o seu posicionamento. O que você acredita? Porque é isso que vai fazer escolher você e não fulano. Hoje tem 1000 pessoas fazendo o que eu faço. Por que as pessoas me escolhem? É a forma como eu falo, é o que eu mostro um pouco do meu dia a dia, de forma intencional, os meus temas que eu trago, as pessoas gostam da forma como eu falo e me comunico e a forma como eu penso. Em grande parte dos meus conteúdos, eu amarro uma linha de raciocínio minha. Então, eu trago um tema e eu falo, isso aqui eu aplicaria dessa forma. Então, sei lá, dentro do clube acontece alguma coisa que está em alta, eu falo, eu lidaria dessa forma com essa situação. Porque é aí que as pessoas vão começar, nossa, eu também vou seguir a Rafa. Eu penso dessa forma. Porque eu falo, gente, o que mais tem hoje é gente fazendo conteúdo, inclusive de marketing, ensinando. Né? O que mais tem hoje é isso. E não adianta você querer brigar por ter mais espaço. Não, brigue para ter as pessoas que pensam como você perto de você. É isso. Porque é isso que vai te fortalecer e é a tendência às comunidades. É isso que eu falo, né? Eu acho que sempre quando a gente vai desenhar, a gente vai às vezes para um canal, principalmente quando o empresário ele é pequeno, ele está começando, eu quero fazer redes sociais. Mas antes de redes sociais, vem a estratégia de marketing como um todo. Qual que é o arquétipo da sua marca? Qual vai ser o tom de voz, posicionamento, declaração de propósito de valor? Porque aí sim, o trabalho de social media, por exemplo, vai ficar muito mais prático, porque você sabe qual que é o direcionamento, qual que é o tom de voz que você vai seguir. Muitas vezes a gente pega algumas contas que, cara, não tem um direcionamento de marca, e aí acaba sendo genérico, né? Acaba não criando identificação. Super, mas aí eu venho com outro lugar também, que a gente tem que pensar na grande parcela de pessoas. Elas não têm uma construção de marca. Elas não têm um branding, um tom de voz, não tem nada disso. E provavelmente elas vão precisar produzir conteúdo antes de ter tudo isso. Então, isso é fundamental. Só que quando a gente fala de todos esses pontos, que seria, assim, o ouro para ter uma comunicação muito assertiva, eu acho que a gente assusta as pessoas. Porque hoje tem muita gente que ainda não está nas redes sociais. Tipo, muita gente mesmo. A gente acha que o mercado está saturado. Tem quase ninguém lá dentro ainda. Precisa muita gente ainda ser trabalhada lá dentro. Então, eu acho que antes de pensar na marca como um todo, ela tem que pensar qual que é o seu objetivo como empresa. Ou a declaração de propósito de valor ali, né? Para onde a gente está indo, né? Isso, defina isso. O restante vai construindo ao longo do tempo. Para isso não ser uma justificativa de não começar. Então eu não tenho isso, então eu também não vou produzir conteúdo. Eu ainda não falo bem na câmera, então eu não vou produzir conteúdo. E a gente fica criando, né, desculpas, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí entra num lugar que eu e a Carol, que é minha parceira, a gente fala, não tem como você melhorar algo que você nunca fez. Não tem. Como que você melhora algo que você nunca colocou pra fora? Como que eu vou falar melhor se eu não falar? Como que eu vou melhorar na frente das câmeras se eu não for pra frente das câmeras? Então, as pessoas querem tirar o negócio perfeito sem nunca fazer. Aí, gente, vocês vão continuar tendo o resultado que vocês continuam tendo. É isso. Quanto mais a gente fizer, melhor a gente fica naquilo, né? É com os erros que a gente vai aprendendo. Quanto mais erra, mais a gente aprende. Por isso que falam da quantidade. E aí eu falo sobre a lei do esforço também. Tem que produzir muito. Tem, gente, mas isso condiz com a sua realidade hoje? Condiz com a sua empresa hoje? Será que você não é o empresário que tem que dar conta de tudo ainda? Que não tem equipe? E produzir todo dia, às vezes, não é viável. Então, a lei do esforço e saber que ser constante não é postar todos os dias. É ser constante na repetição para você criar uma repetição ali para as pessoas que te seguem. E, aos poucos, conforme você vai criando, você vai melhorando. E o que é melhorar? Otimizar até tempo na produção de conteúdo.
E aí, quando você otimiza tempo, você consegue produzir mais. E aí, você vai Mais aumentando. qualidade. Só que aí, as pessoas querem o quê? Começar de uma vez. Perfeito. Postando todos os dias. Aí, posta um mês assim, aí some. Depois, Aí fala, ai, comigo não dá certo. Ai, eu não tenho resultado. Ai, eu tô postando 6 meses e eu não tive resultado. Nossa, gente, que empresa que você trabalhou 6 meses e você virou CEO? sim. Ou coordenador? Não, e faz total sentido com aquela tua linha de raciocínio, né? A partir do momento que a pessoa tá lá um mês fazendo, pô, pra mim não deu certo, pô, ela não tá olhando os dados, ela não tá fazendo análise de dados. Pô, em um mês, se você postou durante um mês vários formatos, de vários estilos diferentes, você começa a entender o que deu certo, o que não deu certo, pra você replicar aquilo, né? E E aí falta essa parte analítica, né? E eu falo que ela não aceita... Gente, pode ser muito genérico falar isso, mas as pessoas não aceitam o processo delas. Elas não aceitam ser iniciante. E hoje, todo mundo é iniciante na produção de conteúdo. Todo mundo não, né? Muita gente que já produz não é mais. Mas todo mundo começou sendo iniciante. E aí, o que acontece? As pessoas hoje, elas são grandes profissionais nas carreiras delas, super desenvolvidas. Fez especialidade MBA, pós. Aí, chega na produção de conteúdo, é iniciante, aí não aceita. Aí, ela já quer estar no mesmo nível que ela está na profissão dela. E eu falo, realmente, não vai dar certo? Todo mundo hoje, é o novo formato de consumo, todo mundo vai passar por esse estágio. Então, aceite o processo. Pode ser que em 6 meses você ainda não tenha se desenvolvido como uma outra pessoa se desenvolveu em um mês. Mas ninguém aceita isso. Aí eu falo, falta de resiliência. Legal. As pessoas não têm. Total. E o que você vê? Qual que é a tua opinião? Hoje dá para uma empresa crescer dentro das redes sociais sem estar aparecendo? É uma pergunta complexa, né? É uma pergunta complexa. Porque tem os cases, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais fácil, talvez. Vou colocar minha opinião. Depois você responde. Vou concordar com ela, você já falou, mas... Eu acho que é isso, né? Tem ali os cases. Eu acho que tudo depende do nicho, mas eu acredito muito que é muito mais fácil quando você coloca uma pessoa para ser a cara da tua marca, principalmente se for você, porque é mais fácil das pessoas se conectarem com outras pessoas. Pessoas não compram de empresas, elas compram de outras pessoas. Essa é um pouco da minha opinião, mas não quero te... Já enviesei, né? Não, já Mas enviesou, não vou nem mais pensar, gente, entendeu? Não, Mas é isso. A né? justificativa disso, que eu também acho que tem outras justificativas, mas uma delas é o porquê que vocês acham que os fundadores de empresas grandes hoje estão produzindo conteúdo. Porque as pessoas se conectam com pessoas. E é muito mais fácil elas se conectarem com a história desses empresários e aí, por consequência, aumentar a percepção de marca e valor da marca do que se eles não produzissem conteúdo. Porque as pessoas compram de pessoas. Elas compram de histórias, elas compram de narrativa, elas compram de valores. Eu falo que é muito importante você saber o que é negociável com você, o que é inegociável em relação aos seus valores, até onde você está disposta a ir, e isso, por consequência, até onde a sua empresa está disposta a ir. Mas eu acho que existem cases, sim, que mostram que você não precisa aparecer. E eu acho que existem formas. Você pode ser muito criativo e criar um personagem que seja a cara da sua empresa. Duolingo. Magalu. Magalu. Sabe? Tem aquela Hype. Hype, eu não Que conheço é aquele essa. bichinho. Eu não sei se é esse o nome. Ai, tem aquele bichinho amarelo de papelaria. Putz, esse eu não conheço. Que fala assim... Gente, a cara da marca é essa. E criou, assim, uma conexão absurda. Porque teve uma copy maravilhosa, criou um personagem ali que virou referência, e hoje a marca é desenvolvida em torno disso. Então, existem formas criativas. Só que aí demanda uma baita equipe. Falar que isso qualquer pessoa faz. Não faz. Existe uma baita equipe ali por trás, um grande investimento. E, às vezes, você, como uma pessoa, como fundadora, você tá ali trazendo muito mais o porquê. fácil, mais prático, né? Às vezes a gente fala, pô, é mais fácil eu criar aqui um avatar. Não é muito mais fácil você criar um avatar. Você vai ter que Cria pensar... um avatar todo dia agora. Para todas as histórias que você tem pra contar. Exatamente. E aí, se as pessoas buscam tanto resultados rápidos, começa a aparecer, né, gente? É muito mais rápido, Muito né? mais Vamos dizer rápido. assim. Pô, é isso, né? Eu acho que, por exemplo, o Mark Zuckerberg é o caso real disso, né? Alguns anos atrás, ele estava sendo pressionado ali pelos acionistas, tinha aquela visão que, pô, tava desviando dados e tudo mais, e ele vem construindo um novo brand de marca nos últimos 2 anos. Agora ele é o cara do jiu-jitsu, esporte, tá sempre com a cara ali nas redes sociais, se linkando com pessoas, inclusive, da mídia como um todo, sendo muito mais saudável, o cara mais cool, e isso dá pra ver o resultado real, né? Exatamente. Tudo é pensar. Ele pode ter certeza que todo mundo pensa em tudo que está sendo mostrado ali. Uhum.
Porque gera uma conexão muito genuína que ele é uma pessoa como todas as outras. Uhum. E, Rafa, que dicas você daria pra galera que, por exemplo, tem uma loja, por exemplo, de roupa, vamos colocar assim, e que ela tem que equilibrar entre trazer um conteúdo que é interessante pra marca, mesmo ela falando de roupa, mas ela também precisa vender. Como ela equaliza e traz esses dois tipos de conteúdo de uma forma que ela consegue gerar o interesse da pessoa, mas ela também consegue vender. Num mercado, por exemplo, tão difícil de se posicionar como o mercado de roupa, né? A Lei, que foi a minha estagiária, ela abriu uma loja de roupa chamada Leon Store. Espero que eu tenha falado certo, senão ela vai me matar. E foi uma marca que começou do zero. E aí foi uma pergunta dela em relação, nossa, o que que eu faço? Hoje, tanta gente com loja de roupa querendo vender muito, querendo chegar no lugar da Leila Brandão, da Las Clothing, que hoje fatura milhões e que tem uma grande comunidade. O que que torna as pessoas diferentes? É você nichar. Então, que aí entra no lugar, como que as pessoas que usam a sua marca vivem? Desenhe isso. E crie a sua comunidade. Entre vender e se destacar, você tem a comunidade ali no meio. Por quê? A comunidade, ela vai gerar o buzz que você precisa de conteúdo, de alcançar mais pessoas, para que você, primeiro, não pire na produção de conteúdo, porque loja entra muito no gerar desejo a partir do belo. As pessoas precisam de um lifestyle quando você vende uma loja de roupa, por exemplo. Uhum. Porque a pessoa, ela quer estar como ela está vendo aquela pessoa ali usando aquela roupa. É assim que ela quer se ver. Quando a pessoa, ela compra, ela projeta aquela imagem nela mesma. Nela mesma. Então, para você não surtar, nossa, como que eu vou trazer a chute o tempo inteiro? A primeira coisa que eu falei para ela, vai atrás de pessoas que criem para você. Aí tem as UCGs. E hoje, ela produziu um conteúdo no TikTok que viralizou. Ela está com mais de 1.000 mulheres interessadas em produzir conteúdo e hoje ela vende todos os dias. Por quê? Porque ela foi atrás de pessoas que se encaixam nesse estilo da marca dela e que hoje produzem esse conteúdo para ela. Então, ela não produz necessariamente o conteúdo. Mas a estratégia dela foi trazer esse universo, fazer esse buzz. E hoje ela tem um Instagram só da Leon's Girls. Gente, morro de medo de falar errado. Que fortaleceu essa comunidade e hoje todas comentam. Hoje ela gera o buzz por ela. Comunidade super ativa ali. Totalmente. E hoje todo mundo quer vestir essa marca. Uhum. Então, ela está crescendo agora com essa força. E eu falo, gente, essa força não tem nada. Ela pode produzir tudo, que tudo vai dar certo. Porque agora está com a comunicação amarrada do objetivo e do que ela quer, como ela quer ser percebida ali. Uhum. E ela consegue amarrar as vendas, não se sobrecarregar e cuidar de toda a outra parte burocrática. Eu falei, você não está abrindo um Instagram. Você está abrindo uma empresa. Uhum. E o Instagram, ele é uma empresa também. E ele vai demandar o mesmo nível de demanda das outras áreas da sua empresa, vai ser o Instagram. Uhum. Então, organize, por isso que eu falo da lei do esforço. Organize, seja estratégica para que você dê conta de tudo, porque ela ainda trabalha com outras coisas, e não pire no processo. Legal. E aí ela criou uma forma que as pessoas produzem conteúdo para ela. E qual que é o benefício do influenciador ali, por exemplo, em produzir? Que tipo de benefício que ela traz para eles? Por exemplo, algum tipo de desconto? Ou ela fornece a peça, ou ela fornece desconto para as seguidoras, para os influenciadores Link que estão começando. Isso é muito bom também, porque posiciona elas como influenciadoras, quer dizer que elas estão ali começando. Às vezes são umas influências que cobram, ela paga também. Aí são várias formas de negociação. Uhum. Mas o valor da peça, quando você vai pensar isso, tem que vir aí, vem a parte estratégica. O custo disso e qual é o resultado disso. Então, o custo dela escolher umas influenciadoras, o quanto isso pode retornar em venda. E, gente, não quer dizer que todos os influenciadores retornam venda. Não, às vezes você escolhe influenciadores porque vai te posicionar num lugar. Aí, essa aqui, a taxa já disseram que de conversão é muito alta. Então, vamos amarrar essa com essa, porque a gente consegue equilibrar. Essa aqui vai gerar um buzz, porque ela está no momento falando sobre isso. Ou essa aqui é a cara da marca. Aí depende da estratégia, do objetivo e da situação atual da marca. Tá. Toda a estratégia ela tem que olhar a marca está começando, não tem dinheiro. Não tem caixa. Ou às vezes tem caixa, né? Uhum. Depende. Então, como que a gente lida com o fato de não ter caixa? Então, vamos fazer dessa forma? Vale esse custo? Vale. Hoje, por exemplo, ela não tinha caixa. A gente fez as contas, valia o custo. E hoje está tendo o retorno do investimento, de ter enviado algumas peças. Agora, ela está vendendo todos os dias e está começando a gerar o buzz que ela precisava para aí começar a lucrar.
Então, a estratégia, por isso eu falo, a estratégia tem que vir desenhada junto com o que você quer, seu objetivo. Mas a dica principal é o Seu lance da propósito. comunidade, né? Gente, tudo. É o lance da comunidade. Eu vejo Se isso... fortaleça na comunidade. Eu vejo isso e como a comunidade ela é muito forte, né? Eu tenho um grupo meu no WhatsApp, que é um grupo que a gente criou há uns 6 meses atrás. E o grupo do WhatsApp só cabe 1.024 pessoas. E aí a gente mandou o link lá, encheu o grupo em um dia. E a gente manda... Pô, eu mando o faturamento das minhas empresas, eu dou alguns insights, mando áudio de 8, 10 minutos. E a galera super acompanha e a galera briga pra estar nesse grupo. Os clientes nossos, da nossa consultoria, acabam falando, pô, mas eu quero estar lá. E reclama com a gestão de projetos, manda direct e tudo mais, reclamando que tá lá. E aí a gente trouxe esse senso de, cara, se eu não tô lá, eu tô perdendo. E a galera gosta de estar lá, compartilhar. Aí sai uma publicação, a gente manda o link, faz a galera engajar. Total. Isso é muito legal. É o senso ali de comunidade mesmo. Totalmente. Né? E das pessoas se sentirem vistas, ouvidas e que estão fazendo parte. Elas se sentem pertencentes a algo. E eu falo, as pessoas às vezes têm medo de não encontrar o seu nicho, né? E quando você encontra isso no digital, às vezes pessoas que estão passando pela mesma situação de empresa que você... Eu falo, hoje minhas amigas de muito tempo atrás do colégio não vivem o mesmo mundo que eu vivo. É outro momento. De empresa do digital. Então, quando eu encontrei as minhas amigas do digital, pô, que da hora. Então, a gente agora tem essa comunidade. E eu falo, quando você cria essa comunidade, você dá esse lugar para as pessoas. E isso fortalece demais. É muito bom você conversar com pessoas que estão passando por coisas semelhantes. Te dá força, te dá voz, te dá insight, te dá estratégia. E a comunidade é isso. E aí, fortalece você. Eu falo, quando você tem comunidade fortalecida boa ali, você tem tudo. Legal, muito bom. E você vê alguma tendência hoje, Rafa, do mercado? Em questão de formato, talvez, que esteja funcionando, estratégias que estejam funcionando? Vejo. E a mais forte de tudo, sim, é comunidade. Mas eu vejo hoje as pessoas que já têm estrutura indo para todas as redes sociais, de formas diferentes. Então, hoje, todos que eram muito fortes no Instagram estão indo para YouTube, de uma forma trazendo vlog. Muitos empresários grandes estão fazendo esses vlogs para gerar uma conexão muito maior e abrir mais intimidade. Porque o consumo hoje, por exemplo, no Instagram está muito rápido e de temas muito específicos. Eu falo... E aí vem uma estratégia, tá? De produção de conteúdo. Vai produzir um Reels, traga uma solução super específica de um problema super específico. A chance de engajar é muito mais alta. Porque é muita informação. Então, quando você pega um problema muito específico e você soluciona, geralmente tende a performar melhor. E você não consegue trabalhar toda uma linha de raciocínio. Então, as pessoas estão levando essas outras pessoas para outras redes sociais também, como, por exemplo, um YouTube, para gerar um senso maior de pertencimento, de conexão e aumentar o valor de marca. E conseguir se comunicar de uma forma, às vezes, mais densa ali com o usuário, né? A gente vive muito nessa era do conteúdo muito rápido, de 1 minuto, 30 segundos. Mas agora não é... Minha opinião, tá? Quem sou claro, eu também, é minha opinião. Os conteúdos rápidos, eles vão continuar performando bem, sim. Mas eu vejo que as pessoas estão sedentas por mais informação, mais opinião, mais posicionamento. E aí, quando você, por exemplo, faz um vlog do seu dia, de um bastidor, lá você consegue trabalhar o porquê das suas coisas. Pode ver, os grandes players hoje estão nos stories mostrando tudo. Ou isso aqui deu errado, isso aqui deu certo. Como que a gente solucionou isso? E aí, quando você faz, por exemplo, um vídeo de 15 minutos no YouTube, você mostra tudo. Pô, que da hora. Então, se a pessoa viveu isso num dia dela, quer dizer que eu tô indo no mesmo caminho, tô vivendo algo semelhante. E aí você começa a se conectar ali, você tira um insight. Ali você tem acesso a algo que hoje o Instagram não consegue mais proporcionar. Acho que futuramente vai conseguir ainda. A gente vai fazer esse movimento. Mas hoje eu sinto que as pessoas estão criando formas de aproximar mais, que não sejam nesses conteúdos rasos. Conteúdos e nem só nos densos, stories. Conteúdos mais densos. Legal. E eu vejo uma necessidade da audiência em relação a isso. Mas não no Instagram. Entendi. Em outros lugares. Então, por exemplo, às vezes no meu clube, eu solto aula de 15 minutos. E não é nem aula paga, mas é um momento que eu sento ali, eu formo uma linha de raciocínio sobre um assunto específico e as pessoas assistem. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Quando eu ensinei a forma de analisar lá, é uma aula de 18 minutos que tem lá. E eu falo toda a forma do porquê das coisas. Isso gera uma conexão com as pessoas ali comigo. Então, eu sinto que as pessoas estão levando para esse lugar, mas aí eu falo, isso também é construção de comunidade. Então, no final, fortaleça a comunidade como um todo.
Legal. E isso vai ajudar. E assim, você também tem uma grande experiência com lançamento, né? Como que se aplica aí tudo isso? Que a estratégia muda totalmente, né? No lançamento. Como que você trata a estratégia como um todo? Lançamento, eu não sou a maior expert do mundo. Não, nem posiciono dessa forma. Tive uma mentora muito boa. Mas... Ai, gente, não é nenhuma das minhas paixões, lançamento. Ninguém gosta. É aquela Vou ser muito sincera. expectativa, prazo curto. Mas é muito gostoso. Porque o lançamento, ele traz um pico ali. Aí você vê o pico acontecendo e fala... Tudo aquilo que... 2 meses de trabalho aqui. Mas o raciocínio mesmo, e eu falo que também eu acredito muito que é uma profissão do futuro e do presente. Gente, futuro, eu falo futuro, tudo presente, no final das contas. É copy. E para mim, lançamento, ele gira em torno de uma copy muito bem desenhada. E aí vem a parte de estratégia, mas a copy, ela anda quase que junto. E de você analisar o momento. E eu acho que um dos grandes erros de lançamento é você não entender em qual momento a sua audiência está. Se ela está realmente pensando dessa forma. E às vezes você muda 3 palavras na copy, que faz uma diferença tremenda no seu lançamento. Que a galera vai na mesma linha de raciocínio que você. Cria uma narrativa ali com a comunidade. A narrativa. Ela conta. Por isso que eu falo, copy. Gente, quer tá no digital, vai pro copy. Porque olha... E copy é gostoso. Porque quando você faz uma copy que você vê que funcionou, você fala, nó, a pessoa pensou do jeito que eu imaginei que ela fosse pensar. É gostoso, mas precisa gostar de escrever, né? Legal. Copy também não é fácil. E hoje você tem um produto seu, né? Que é o método GPS. Não mais. Não tem mais? Mudou o nome, gente. Qual que é o agora? Fiz o maior erro que as pessoas fazem quando a gente começa, tá? Não registrei. Entendi. Vivi, todo mundo vive, somos humanos, não tem o que fazer. Mas eu fechei o GPS, que vai mudar de nome. Mas conta um pouco aí do como que foi. O GPS, na minha primeira estruturação de produto, ele foi um guia de planejamento que eu falo com sentido. Eu sempre prego que a produção de conteúdo precisa ter sentido para você, porque senão você não mantém. E aí eu volto no meu bordão que não é sorte, é constância. Então, toda a metodologia dele foi pensada na sua construção de marca. Você precisa ter isso assertivo na sua criação de conteúdo. E como que você produz isso para ser constante e ser analítico no decorrer do tempo. Então, a metodologia central da minha empresa é de tudo. Quando eu vou atender um cliente, como que é a sua vida hoje? Minhas clientes já ficaram grávidas, pariram. Como que a gente produz conteúdo nessa época? Eu falo, não adianta a gente ser muito bom com uma necessidade dela 100% do tempo, se em um momento que ela não pode aparecer, como que a gente continua vendendo? Como que a gente produz a nossa produção de conteúdo? Então, eu falo que a gente precisa ter um olhar sempre maior. Por isso que eu também falo de não ter escalado tanto a minha empresa, porque eu olho muito até para a vida pessoal dos meus clientes. E aí a gente cria um baita relacionamento, por isso que a gente está tanto tempo juntos. Então, tal pessoa está grávida agora e está num processo da gravidez difícil. Ela nem me responde. E eu falo, e realmente não vai responder? Eu não responderia? E se eu não trabalhar, vai ficar puta. E tem que ficar mesmo, eu tenho que prestar meu serviço. Então, qual que é o jeito que eu dou? E aí, dentro do GPS, a minha linha de raciocínio era sobre produza conteúdo e saiba trazer, e eu falo isso num vídeo recentemente, saiba trazer conteúdos que deram certo em outros formatos de formas diferentes. A gente precisa repetir as coisas. Ser humano é uma merda, não sei se você pode falar essa palavra aqui, mas não aprende na primeira vez. A gente aprende depois de umas 10, depois de tomar umas 10 porradas, não é? Na vida. Sim, total. A gente não teima tudo. A gente não vai contra a nossa mãe o tempo inteiro. Contra o nosso amigo que fala, não volta com tal namorada. Aí ela volta 10 vezes. Ai, não pula essa seca, seca quebra. Aí você pula, quebra e fala, nossa, quebrou mesmo. Então, gente, a gente precisa repetir as coisas várias vezes. E uma forma da gente fazer isso sem ser chato é utilizando todos os formatos que a gente tem. Então, traz dos stories, vai pro Reels. Aí produz esse Reels de uma forma diferente. Sei lá, às vezes de um ângulo diferente. Aí você muda as palavras que você está trazendo. O gancho. Mas você está falando a mesma coisa. Uhum. Às vezes um tema, repete o tema, mas repete com outro olhar o tema. Sai de um carrossel, leva ele para os stories. Pega uma caixinha, bota no Reels. Vamos pensar em forma estratégica da gente otimizar a produção de conteúdo, porque tem que ser otimizada. Não pode ser um negócio muito denso o tempo inteiro, para fazer dar certo. E aí o GPS ele entraria nesse lugar. Legal. E aí hoje eu estou reformulando, porque eu acredito que eu já penso de uma forma diferente também. O método também acaba mudando, né? Muda. Legal. E aí Mas hoje, o que você está fazendo? Conta. Eu tenho hoje o Edit Zangari, que eu ensino a forma como eu edito os meus vídeos. Ele é focado para pessoas que querem utilizar a imagem dela na produção de conteúdo nos vídeos.
Então, dentro, eu ensino uma forma de edição simples, mas que melhora muito os seus resultados. E estratégias também de roteiro, como você ter uma desenvoltura melhor com a câmera. E como você aproveitar a sua interpretação de texto na edição. Então, eu junto tudo isso para os seus vídeos performarem melhor. Legal. E É o aí meu já produto lançou ativo. ainda? Lancei. Aí. Mas não em grandes lançamentos, lancei primeiro na minha comunidade. Legal. E agora eu tô fazendo algo mais sutil, mas que tem dado muito certo. Pô, que legal, hein? E, Rafa, a gente caminhando aqui pro fim, a gente passou bem rápido, né? Passou. Pô, quase uma hora aí. Qual o único conselho que você daria para uma pessoa que está começando produção de conteúdo, ou talvez já esteja fazendo, mas não está tendo resultado? Um único conselho aí que você daria para essa pessoa? Posso dar vários? Vai. Top 3, vai. Top 3. Silencia todo mundo. Gente, todo mundo que você se compara nas redes sociais silencia. O que vai te atrasar é você passar muito tempo olhando as pessoas que já deram certo. Porque todo mundo que já deu certo já deu muito errado. Então, silencia por um tempo, para você olhar para si. E o segundo, não use o perfeccionismo como justificativa. O perfeccionismo nada mais é do que você camuflar o seu próprio medo de dar errado. Então, as pessoas não fazem porque elas falam... Elas têm medo de assumir que elas podem errar. E aí elas falam, não, isso aqui não tá bom ainda. O medo do julgamento também, né? Eu falo que hoje muitas pessoas não continuam... Eu falo, quem dá certo no digital é quem persiste. Eu falo resiliência e constância. Porque você vai errar demais, você vai lidar com a frustração demais. Então, não utilize o perfeccionismo, que é a maior desculpa que a gente vê hoje em todo mundo que... Eu já recebi em consultoria, a gente faz venda, mentoria também que a gente está dando pro pessoal da área da saúde. Isso aqui não tá bom, eu sou muito detalhista. Eu não. Você tá morrendo de medo do negócio não dar certo. E provavelmente não vai dar no primeiro, no segundo, no terceiro, porque você vai melhorando e afinando. Então, não utilize o perfeccionismo e silencie todo mundo. Boa, muito bom. Gostei, hein? Diferente. Total. Pô, Rafa, queria te agradecer. Obrigada ter pelo vindo convite. Aí e ter passado vários insights. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque depois eu vou utilizar. Que bom. Pô, que legal. Muito obrigado. Fala se deu certo, quero esse feedback, hein? É isso. E pra galera te encontrar nas redes sociais? Rafa Zangari. Zangari, fácil. E a gente tem o Clube das Zangadas. Que, né, o que mais Olha tem aí, é ó. a gente zangada na produção de conteúdo, então bora lá pro clube ficar um pouquinho mais leve. Senso de comunidade, né? Senso de Adorei o nome da comunidade. comunidade. Boa, muito obrigado aí ter aceitado o Prazer, convite. mano. Eu Boa. adorei ter vindo. Que isso. E pra você que tá aí, pô, curta, comente. As redes sociais da Rafa tá aqui na nossa descrição. E até o próximo episódio do nosso podcast Pod Growth. Valeu! Beijos!